Oi pessoal, tô eu aqui de novo e queria desta vez mostrar para vocês um livro que eu custei muito a encontrar, mas que eu finalmente encontrei e já li, claro, li ele há alguns meses, mas ele foi difícil encontrar. E aí, curiosamente, quando eu cliquei lá na estantevirtual.com.br, como eu já falei em outro vídeo, eu encontrei esse livro, né? Qualquer livro que vocês queiram encontrar, mesmo os mais difíceis, às vezes algum livro que esteja fora de circulação, você encontra lá no estante virtual. E foi lá que eu encontrei esse livro. Prazer e Rebeldia, Materialismo Hedonista de Michel Onfray, de João da Mata, editora Aquiamé, ou Axiamé, acho que é Axiamé. Na verdade, João da Mata é um pesquisador de filosofia, e esse livro ele é a compilação da tese de doutoramento dele. Em cima dessa tese de doutoramento, que leva o mesmo nome, Prazer e Rebeldia, ele estuda Michel Onfray. Talvez um dos únicos autores brasileiros que eu conheço que fez uma pesquisa em Michel Onfray, uma pesquisa acadêmica em Michel Onfray. Não é muito comum, mas eu encontrei esse. E vocês folheando esse livro, que é um livrinho, você veja que ele não é um livro grosso, é um livro aí de 130 páginas mais ou menos. Esse livro, ele é dividido em duas partes. E ele segue mais ou menos a mesma sequência lógica que talvez um dos livros mais populares de Onfray aqui no Brasil, que é o Potência de Existir, que é esse daqui. Esse livro aqui é um pouquinho mais grosso, né, do Onfray, o original. E dá pra ver que quando você segue aqui o João da Mata, ele segue mais ou menos o mesmo tipo de sequência lógica que Onfray tem na Potência de Existir, porque ele pega todo apanhado teórico dele, tenta compilar tudo, resumir tudo e coloca aqui dentro. E foi mais ou menos isso que o João da Mata fez. Então, quando ele pegou Onfray para estudar, ele pegou todo apanhado literário e intelectual do autor francês e tentou fazer o esmiuço geral, e daí então surgiu a tese de doutorado dele e surgiu também Prazer e Rebeldia. Sendo assim, na primeira parte, por exemplo, ele vai falar sobre a condenação do prazer, que é um tema central no trabalho onfrayriano. Aí ele vai começar a falar sobre os cínicos, serenaicos, Epicuro, a diferença entre Aristipo e Epicuro, que o Onfray também faz, mas não na potência de existir. Essa diferença ele determina mais no livro Conta a História da Filosofia 1. Ali fica mais nítido a diferença. Mas nada que você não possa pegar, por exemplo, Diógenes Laércio e ver a diferença. Eu recomendo até que você pegue Diógenes Laércio para verificar essa diferença, que é muito mais interessante. Depois você pega os autores secundários, como Onfray, por exemplo. E aí ele começa a falar sobre hedonismo na antiguidade e chega então no materialismo hedonista de Lametrie e o Marquês de Sade. Então ele segue a sequência nesse sentido, ele segue a sequência do Contra-História da Filosofia. Então ele vai pegando desde os autores hedonistas, materialistas e hedonistas da Idade Média, chega no Iluminismo e desemboca com Lametrie e Sade, embora no Contra-História ele fale sobre vários outros, tá? Ele fala sobre o Bach, por exemplo, fala sobre Meslier, e aí vai. Mas aqui, João da Mata ele desemboca nesses dois, né? Sade e Lametrie. Sade é um pouco mais conhecido, mas Lametrie realmente não é conhecido do grande público. E nesse sentido, eu acho que Onfray e João da Mata têm um grande mérito de tornar esses autores conhecidos. Cá entre nós, quem conhece, por exemplo, Meslier? Ninguém conhece Meslier.
E esse é o mérito, por exemplo, de Leon Fry, porque ele vai trazer esses autores esquecidos para o grande público, fazer com que esses autores outrora esquecidos se tornem agora lembrados ou sejam recordados. Nesse livro, o João da Mata ele continua, então ele vai fala novamente sobre condenação do prazer, sobre o dualismo platônico, que todo mundo já conhece, aquela divisão entre mundo das ideias e mundo imanente, e de que modo que essa divisão, essa dicotomia, isso influenciou o cristianismo, e a partir daí houve toda a condenação do prazer por meio da supressão do corpo. Onfray trabalha essa temática, e João da Mata também trabalha essa temática. Ele vai falando sobre a radicalização do ideal ascético, de que modo que o cristianismo e toda a filosofia ocidental ela vai tentar suprimir o corpo através de uma ascese, que às vezes não é nem religiosa, às vezes é intelectual mesmo, no sentido de fazer com que você esqueça de que a filosofia é muito mais corpórea do que metafísica. E isso realmente isso é muito explícito, quando você começa a entender que se você começa a resumir a filosofia a uma metafísica, você percebe que realmente essa crítica que o Onfray faz é muito verdadeira. Será que a filosofia ela se torna presente realmente a partir de uma afirmação da metafísica? Será que a filosofia se resume à metafísica? Essa é uma pergunta que a gente pode se fazer, e é uma crítica que o Michel Onfray faz e que João da Mata também faz no trabalho de pesquisa dele. Então ele começa a falar sobre Nietzsche, sobre a questão dos valores, a transubstancialização, sobre a crítica dos valores que Nietzsche faz. Aí ele desemboca na questão do prazer propriamente dito, na questão da ética dispendiosa, que é uma história que ele vai falar aqui, Onfray fala aqui, e também fala no livro de ética propriamente dito de Onfray, né? Que é a escultura de si. Ele fala muito sobre a questão dessa ética dispendiosa, o que é essa ética dispendiosa e por que ela se tornou dispendiosa. Às custas de que essa ética se tornou uma ética. Eu acho que vale muito a pena conhecer João da Mata, para que você possa, então, compreender um pouco mais sobre o universo intelectual desse autor francês, e possa realmente questionar os rumos da filosofia contemporânea. Eu acho que vale muito a pena, e fica a sugestão. Não deixe de curtir nosso vídeo, compartilhar, siga o nosso blog no Portal Veritas, o endereço está lá no nosso cabeçalho, e estamos aí para a próxima. Até a próxima!